Pessoal perguntando se está muito tarde para começar. Nossa, estou com 30 anos, não comecei a investir em ações. O pessoal pega o exemplo, até o seu, por exemplo, que começou a investir com 14 anos, ou o Buffett, quando ele fala lá fora que comprou as primeiras ações com 10 anos, inclusive fala até que ele estava desperdiçando a vida antes. A maioria do cidadão brasileiro, ele desconhece o efeito multiplicador que existe em você adquirir ações. A maioria dos fundos de previdência privada começaram a quebrar. Então, inúmeros fundos que ainda hoje se comenta, né, que eram fundos particulares. Eu interpretei o seguinte: por que não comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos? E quantos anos você tinha quando comprou a primeira ação? Olha, eu devia ter acho que uns 20 e pedrada. Quase 30, né? É. Mais maduro. Quase 30? Então, digamos... Não, 25, foi depois dos 25. Eu tinha 20... Eu tinha 27 para 28 anos. Eu não me lembro, exatamente, porque, pô, eu estou com 84 tempo. anos, né? E eu não me lembro o dia, a hora, o momento, né? Eu me lembro que eu comprei, né? Você lembra mais ou menos o ano? Olha, foi por volta de 1967, foi um pouquinho antes. Já era o período do governo militar, então. Período militar. Porque o que eu acho interessante, né? A gente não vai colocar exatamente a idade, mas entre 25 e 30, pegando aqui o que a Louise falou, que de vez em quando eu recebo o pessoal perguntando se está muito tarde para começar. Nossa, estou com 30 anos, não comecei a investir em ações. O pessoal pega o exemplo, até o seu, por exemplo, que começou a investir com 14 anos, ou o Buffett, quando ele fala lá fora que comprou as primeiras ações com 10 anos, inclusive fala até que ele estava desperdiçando a vida antes. Então, lógico que começar antes é sempre muito melhor. Mas você não começou investindo logo de cara. Então, você trabalhou um tempo até descobrir sabe o investimento que em empresas. A maioria do cidadão brasileiro, ele desconhece o efeito multiplicador que existe em você adquirir ações. Então, ele desconhece a perspectiva de ganho que tem nas ações. Então, se ele começa com 30, ele já vai achar que ele está velho demais. Não está, entendendo? O ganho em ações é uma coisa que ele é imprevisível, entendeu? Então, você sendo bem orientado, não há dúvida nenhuma que você vai ganhar, você vai ser muito melhor beneficiado do que qualquer outra aplicação. E quando você começou a comprar essas primeiras ações, o intuito já era formar uma carteira que um dia seria responsável pela sua aposentadoria, pela sua previdência ou não? Eu pensei no seguinte, em 1970, 71, foi uma época em que a economia passou a exercitar uma forma mais real, não é isso? E, nessa ocasião, a maioria dos fundos de previdência privada começaram a quebrar. Então, inúmeros fundos que ainda hoje se comenta, né, que eram fundos particulares. Era Pereira Barreto, Providence, Montepio da Família Militar, GBOX, uma série deles, né? Então, eu comecei a ficar, assim, eu diria até preocupado, né? Se os fundos de previdência privada quebraram, até que ponto uma previdência sustentada pelo Estado poderia me proporcionar uma renda mensal digna, não é isso? No futuro. Então, eu comecei a pensar no futuro. E, pensando no futuro, eu fui avaliando o quê? Fui avaliando as oportunidades que se ofereciam na época, não é isso? Que era a letra de câmbio, o RTM, a RTP, bônus rotativos, tinha uma série de aplicações, não é isso? E tinha também ações que você participava no projeto de empresas, não é isso? Então, eu fui fazendo avaliações e cheguei numa conclusão de que seria talvez um pouco difícil, é isso? A Previdência proporcionar um retorno
Então, eu fui buscar uma outra fonte de previdência, uma outra fonte. Então, eu examinei inúmeras fontes. A RTM, o RTP, bônus, LC, tá certo? Contratos mercantis, enfim. Cheguei na conclusão que as ações, elas ostentavam e reuniam condições, se você tivesse a participação em bons projetos, em projetos de empresas futuristas, de você estar assemelhado com a postura do controlador ou dos maiores acionistas. Então, eu comecei a fazer o quê? Um estudo mais profundo de algumas ações de empresas que pudessem garantir ao longo de um período, não é isso? Longo, essa condição, a condição de te proporcionar uma renda mensal. Então, eu comecei a analisar com bastante profundidade, não é isso? E acabei fazendo o trabalho daquela que eu interpretava ser a empresa que melhor poderia suprir um projeto de 30 anos. Por quê? Porque se você tinha que contribuir 30 anos para a Previdência, eu interpretei o seguinte: por que não comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos? Não é isso? E foi o que eu fiz. Então, eu fiz um trabalho, né, que recaiu sobre ações de uma empresa chamada Anderson Clayton. A Anderson Clayton é uma empresa que eu acho que vocês não conhecem, não sei se vocês conhecem. Não conheço. Não conheço. Mas ela produzia tudo que era Claybon, tá certo? Amendocrem, ela fazia óleo Claybon, né? Claybon é tipo Margarina. aquela farinha, aquele negócio de margarina, engrossar, Claybon, né? tá. Verdade, margarina. Minha avó usava no bolo. Margarina Claybon, ela fazia também um negócio chamado amendocrem, Se o cara faz que é Claybon, mais faz ou até menos graxa pra parecido. veículo, que é muito parecido. Que é mais ou menos parecido com um negócio que se faz hoje, que eu esqueci o nome aí. Tipo pasta de amendoim, pasta de Isso, amêndoas, essas isso aí. coisas. Ela fazia tudo isso. Então, era uma empresa do setor de alimentos, tá certo? Aí eu fiz o trabalho, esse trabalho ele se chamou Ação e Alimento, duas bases de desenvolvimento. Aí eu fiz o trabalho, né, propondo o cidadão comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos. E esse trabalho foi conduzido para a Anderson Clayton, que era aqui no Brasil. Aí o cidadão, o vice-presidente da empresa, mandou me chamar. Eu examinei esse trabalho, achei maravilhoso. Nunca vi uma coisa assim, né? Uma criatividade que nem essa. Fazer uma comparação de você, ao invés de ficar sob o manto estatal, ficar sob o manto da empresa, não é isso? Em termos de previdência. Mas ele falou, mas lamentavelmente, esse seu projeto não vai dar certo. Eu falei, ué, será que não vai dar certo? Mas por quê? Sabe por quê? Você sabe quem é o dono da Anderson Clayton? Eu falei, não sei, porque a Anderson Clayton é uma empresa de capital estrangeiro. Eu falei, não sei. Ele falou, olha, os donos da Anderson Clayton são duas velhinhas de 80 anos que elas herdaram isso dos seus pais. Eu, sinceramente, vou dizer para você o seguinte, eu não sei quanto tempo elas vão resistir à pressão que elas vêm sofrendo para vender a Anderson Clayton. Tudo bem, então, já que a Anderson Clayton ela não ostentava a postura de viver mais 30 anos, não é isso? Então, eu passei para a ação subsequente, para a empresa subsequente. Porque a empresa tinha que ter duas condições importantes. Primeiro, perenidade. E segundo, tinha que ter o quê? Tinha que ter sustentabilidade, tá certo? A Anderson Clayton era a empresa que pagava o melhor dividendo do mercado. Por quê? Porque ela mandava para fora. Aí a empresa, em segundo lugar, chamava-se Centrais Elétricas de São Paulo, CESP. Aí eu fiz o trabalho sobre a CESP. Só que eu não tinha a convicção de que as ações pudessem representar essa sustentabilidade.
eu tinha esperança, tá entendendo? Então, o que eu fiz? Eu realizei o trabalho propondo o cidadão comprar 1.000 ações por mês da CESP. A CESP, estatutariamente, ela pagava dividendo mínimo, prioritário e obrigatório, de 10% sobre 1. 10% sobre 1 é 10%. 10% sobre a metade é 20%. Então ela custava 45, 50 centavos. A Anderson Clay também custava 45 centavos. E dava mais ou menos... E dava uma bonificação de 10% todo ano em novas ações. Então eu fiz o trabalho fazendo uma tabela, né, mostrando primeiro ano, segundo ano, até o 30º ano. O que aconteceu? E aquele trabalho mostrou uma coisa interessante. No 8º ano, você já não precisava tirar dinheiro do bolso para comprar. Os ganhos, Já eles se eram sustentava. suficientes para suportar as compras de 1.000 ações por mês. O que era um negócio que eu não sabia. Fiquei sabendo porque eu fiz o trabalho. E esperançoso de que as ações pudessem efetivamente proporcionar uma renda mensal digna, eu denominei esse trabalho de Ações Garante o Futuro. Eu não tinha certeza, eu tinha esperança, não é isso? Uhum. E eu fiz o trabalho, aí o presidente da CESP mandou me chamar. O presidente da CESP, na era um cidadão chamado Lucas Nogueiras Garcês. Ele foi governador do estado. E o diretor financeiro era um cidadão chamado Moacir Teixeira. Aí eu fui, conversei com ele, ele me chamou lá no salão nobre lá da CESP. Chegou para mim e falou, seu Barsi, eu quero comprar o seu trabalho. Falou umas 10 vezes. E eu falei 10 vezes para ele, mas eu não fiz o trabalho para vender. Uhum. Fiz o trabalho porque eu sou do mercado e eu quero mostrar a minha contribuição para o mercado, se é que ela tem alguma validade. Não, ele elogiou o trabalho. Até que no fim eu cheguei para ele e falei assim, me diga uma coisa, para que o senhor quer o trabalho? Ele falou, eu quero o trabalho porque eu vou editar esse trabalho. Eu peguei o trabalho e falei, não precisa me pagar nada. Ele ficou assim, ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou mandar fazer esse trabalho e vou botar o seu nome, coisa que eu jamais faria. E ele fez. Mandou editar o trabalho com o meu nome. Ações Garante o Futuro. Então, agora eu tenho dito para ela o seguinte, esse título que eu coloquei era o título da esperança, tá certo? E hoje? O que eu diria hoje? Eu modificaria esse título? Claro. Eu acrescentaria um O. Então, Ações Garante um ótimo futuro. Com certeza, né? Deu Essa aqui certo é no legal. final. Deu certo. E Então, agora está aprovado, né? Depois então de tanto é tempo. uma coisa que, seguindo os padrões de comportamento que eu segui, a disciplina que eu sempre procurei desenvolver e a paciência, não é isso? Tudo isso acabou sendo muito importante, porque ações elas foram feitas para comprar, não para vender, entendeu? A maioria, a primeira pergunta que o cidadão faz quando ele quer entrar no mercado, ele fala, e a hora de vender? Eu falo, mas a ação não é para vender, é para comprar. Talvez nunca tenha hora de vender. Porque, veja bem, é um contrassenso. Você imaginar que você vai formatar uma carteira de renda mensal, comprar as ações para que essa carteira possa sustentar uma renda mensal. Se você quer uma renda mensal, por que você vai vender? Senão você elimina a possibilidade de uma renda mensal. Você está vendendo a vaca leiteira. Né? Você está querendo simplesmente viver da picanha, e não do leite. Então é isso aí. Então, isso aí não é nenhuma... Eu não sou nenhum sábio. Ao contrário, eu sou um estudioso, isso sim. E isso fez com que as coisas evoluíssem. Então, esse programa que eu criei, por incrível que possa parecer, no 8º ano eu já estava aposentado. Não com os valores de hoje, mas, claro, já acenava para uma que eu não precisava mais trabalhar.